Colocar de pé, amém? Vamos ter um momento de oração. Você tem essa oportunidade de agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que passamos na presença dele, amém? Abra tua boca e agradeça a Deus pelo privilégio, pelo ar que nós estamos respirando, amém? Pelo privilégio que nós temos de estar aqui esta noite, amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de graça, eis aqui, Deus, mais uma vez, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, nós queremos, Pai, Te pedir perdão por nossas falhas, perdão por nossos pecados. Purifica, Deus, a nossa mente, o nosso coração, Deus, para que assim nós possamos Te louvar, Te engrandecer, assim como o Senhor merece, Pai. Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui, Pai, nesta noite, para cultuar o Teu nome, para Te adorar, para Te bendizer, para dizer que Tu és santo, Senhor, porque Tu és majestoso, Deus, Tu és bondoso, Tu és aquele que tem cuidado das nossas vidas, Tu és aquele que tem perdoado as nossas falhas, Tu és aquele que tem perdoado os nossos pecados, Tu és aquele, meu Deus, que tem nos sustentado em meio às tribulações, em meio às lutas, Pai. Ó Deus, olha, meu Deus, para cada uma vida que se encontra aqui nesta noite. Deus, eu não sei qual a necessidade de cada um, eu não sei, meu Deus, o que cada um tem passado ou o que está passando, Senhor, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece o mais profundo de cada coração, o mais profundo, meu Deus, das nossas mentes, dos nossos pensamentos, Pai. Ó Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha estar abençoando cada uma vida aqui nesta noite, cada uma família aqui representada. Ó Pai, que aqui seja espaço para que somente o Teu nome venha ser glorificado, que todo impedimento no mundo espiritual venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que os anjos do Senhor possam estar acampados aqui, Senhor, para cultuarmos ao Teu nome, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha receber aí no Teu altar a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 92. Amém? Salmo de número 92. Amém? Todos acharam? Eu estarei lendo o primeiro verso, a igreja, o segundo e assim por diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. A igreja. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre os saltérios, sobre a harpa com um som solene. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malvados.
do nosso Deus. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Nosso Deus não há injustiça. E bom é louvar ao Senhor. Bom é cantar louvores ao nome do nosso Deus, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem cuidado da minha vida e da sua. Se nós estamos aqui hoje, vivos, respirando, com saúde, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? A bondade de Deus, ela tem seguido o povo dele aqui na terra. A bondade de Deus, ela tem nos alcançado. Feche os seus olhos, vamos louvar ao Senhor com mexinho, porque Deus tem sido tão misericordioso. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando eu me levanto.
louvando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Pois é isso que Deus tem procurado, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com as nossas
bem animadas, amém? E nessa noite nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de expulsar em nome de Jesus todo espírito de divisão. Na letra deste hino diz isso: espírito de divisão fora. Então nós temos autoridade debaixo da palavra do nosso Deus para expulsar esses espíritos que não provêm de Deus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Levanta-te,
que esteja orando a Deus neste momento, apresentando todos os ofertantes e dizimistas nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém. Santo és o nosso Deus. Aleluia. Antes mesmo da irmã me passar a mensagem, o Senhor já falava: você vai orar. Amém? Glória a Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Amém, irmão? Vamos nos colocar na presença do Senhor mais uma vez, porque Ele está aqui neste lugar. E você é privilegiado, porque é o melhor lugar que você escolheu para estar nesta noite. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, a Ti nós rendemos graças, nós Te damos louvores, Pai, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias são infinitas, Senhor. O que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua bondade, sem o Teu favor em nossas vidas, Pai? O Senhor nos deixou Teu Espírito Santo Consolador, Senhor. E nós estamos aqui, Jesus, precisando de Ti, Senhor. Precisando, Jesus, precisando, Senhor, que o Senhor penetre lá no profundo, lá no nosso íntimo, Pai. Jesus, que nós tenhamos muito mais experiências, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Muito mais daquilo que nós possamos imaginar, que nós possamos pedir a Ti, Senhor. Jesus Cristo, nós te amamos, Deus. O Espírito Santo, obrigada, Senhor, por nos ter escolhido, por ter nos chamado pelo nome, Jesus. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor é bom, Deus. Jesus, oh Senhor da glória, nós estamos aqui, Senhor. Queremos em primeiro lugar te render tudo que há em nós para Ti, Deus. Senhor, obrigada pela vida, pela saúde, pelo sustento. Obrigada pela proteção, Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Jesus, porque sabemos que as bênçãos elas nos alcançarão, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, Pai. E abençoe em primeiro lugar a vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Não sei a petição de cada um que veio aqui neste lugar, mas o Senhor conhece. E o Senhor dá a cada um de acordo com a Tua vontade, Jesus. Senhor amado, nós Te entregamos, Senhor, o culto desta noite, Pai. Está sendo maravilhoso na Tua presença. E Te entregamos, Jesus, as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Oferte ao Senhor com alegria. Amém, querido? Glória a Deus. A igreja tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Amém? Estás
nesta noite? Não? Glória a Deus, são todos de casa. Amém. Então eu vou convidar toda a igreja a se colocar de pé, amém? A letra destino diz que a presença do Senhor, ela nos atrai. Amém? Eu tenho certeza que você não está aqui por causa do ministério de louvor, você não está aqui por causa do pastor, você não está aqui por causa dos diáconos, mas você está aqui porque a presença de Deus, ela te atraiu. Amém? E a letra destino diz isso. Aleluia. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui na presença de Deus. Feche seus olhos. Vamos adorar o nosso Deus.
recebendo, Pai, no teu altar, Senhor, as nossas orações. Que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Abençoa, meu Deus, o pastor que estará ministrando a tua santa palavra. Que ele venha falar tudo na direção do teu Espírito Santo. E que a tua palavra, Deus, venha encontrar guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A palavra está com o pastor, né? Graça e paz, queridos e amados irmãos, amados, quero convidá-los para juntos abrirmos a palavra do Senhor nessa noite, em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, iremos ler a partir do versículo 10. 2 Samuel 24, a partir do versículo 10. O texto sagrado nos diz assim, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 a seguir. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairei. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, Jebuseu.
E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquidade procedi, iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração, amados, presentes diante do Senhor. Ele conhece a sua vida, conhece as nossas vidas, sabe que nós precisamos, sabe que você e eu, que nós estamos passando, e também Ele sabe que nós precisamos de ser alimentados nessa noite pela sua palavra, e que nós precisamos de sair daqui melhor do que quando entramos. Eterno Criador amado, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Em Tuas mãos, ó Pai querido, está todo o querer, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade. Nada acontece sem que haja a sua permissão. O Senhor está no controle de todas as coisas. E a tua palavra nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Então, meu Pai querido, se estamos aqui, é porque foi o Senhor quem nos chamou. Se estamos aqui porque aprove o Senhor nos escolhermos para estar na sua casa mais um dia, ouvindo a sua palavra, louvando-te e bendizendo. Então, meu Pai querido, pela sua muita graça e misericórdia, fale aos nossos corações, em Cristo Jesus. Amém? Podem se assentar, amados, queridos irmãos. Meus amados e queridos irmãos, para entendermos esse contexto, nós avançamos o texto sagrado para o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1. Esse texto diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e, através dos seus dardos, através das suas setas malignas, colocou no coração do rei Davi o desejo de numerar o exército de Israel. E então voltamos aqui para o nosso texto, e nessa noite nós queremos falar a respeito de uma escolha difícil. Existem escolhas em nossas vidas que são fáceis, que são boas, que são agradáveis, que são deleitosas, né? Algumas coisas você tem o poder de escolher com facilidade. Algumas outras coisas, não. E nessa situação, Davi estava passando por um momento crítico em seu reinado. Haja visto que 1 Samuel, 2 Samuel conta a trajetória de chamado de Davi, de como o Senhor o capacitou com o seu Espírito Santo, de como Deus o revestia de autoridade. Era um revestimento temporário, mas sempre que Davi precisava daquele revestimento, Deus o dava. Pois até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não habitava de contínuo dentro do homem, dentro do ser humano. O Espírito Santo, ele vinha, revestia, capacitava o homem a fazer aquele propósito ordenado por Deus, e depois
ele se recolhia. Mas Davi, então, um homem chamado por Deus, uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, este homem então foi provado por Deus. E o texto sagrado diz que Davi passou por uma escolha muito difícil. Só que Deus lhe concedeu 3 opções, conforme o texto de Deus. Só que Davi, ele peca, ele erra. Pecar é errar o alvo. Davi pega diante de Deus quando ele pede a Joabe que fizesse o censo sobre Israel. E de fato, havia um considerável número de soldados aptos para guerrear. Um número aproximado de 1.300.000 soldados, conforme esse texto. E então Davi, ele chama Joabe e ele dá essa tarefa. E Joabe, mesmo a contragosto, sabendo que aquilo não vinha de Deus, não provinha do trono do Senhor, Joabe, a contragosto, obedece ao rei, o rei convence. Mesmo sabendo que toda aquela atitude de Davi era uma atitude que beirava a pura loucura, não podia ser de Deus. E Deus não aprovou a atitude de Davi. Quando Davi enumera os soldados de Israel, após a sua longa trajetória de reinado, era como que se Davi expressasse para Joabe, para todo o exército, para todo Israel, que ele havia vencido as suas lutas, que ele havia vencido as suas guerras, através do seu poder, através da destreza das suas mãos, da sua destreza com a espada. Mas quem dava escape e estratégias era Deus. Quem dava as estratégias, quem revestia a Davi nas batalhas, era Deus. Davi e seu exército, eles eram apenas instrumentos que Deus usava para que o seu nome fosse exaltado. Então a força de Davi não provinha de si mesmo. A força de Davi não resistia na sua coragem, né? Desde os 12 anos, ungido na casa do seu pai, com testemunho de ter vencido um urso, um leão, e depois de matar um gigante. Então o histórico de vida de Davi era esse. Mas parece que por algum tempo ele esqueceu que quem lhe dava força para arrebatar as ovelhas da boca do leão era o Espírito Santo de Deus. Isso não vinha da força do seu braço. Quem lhe deu coragem para matar o gigante não foi a sua ousadia de um jovem de 12 anos, uma criança de 12 anos de idade. A força de Davi não era dele. A força de Davi era a força que Deus lhe dava, que Deus lhe revestia. Mas parece que o orgulho tomou conta do seu coração, porque teve um reino próspero, venceu todas as guerras nas quais Israel entrou para guerrear, venceu todas as batalhas, não foi morto em batalha alguma. E agora Davi pede a Joabe que faça essa contagem. Um orgulho de saber que nas terras de Israel havia essa quantidade de soldados aptos para arrancar da espada e lutar contra os inimigos. Só que a força de Davi não era dele. A força de Davi era a força do revestimento do Espírito Santo na sua vida. E então, quando Deus
vê a atitude de loucura na vida do rei Davi, ele levanta o profeta Gade, vidente de Davi, o homem que aconselhava Davi de forma profética, vinda de Deus. E Gade vai até Davi advertindo: olha, o Senhor Deus dos céus não se agradou da sua atitude. O Senhor Deus soberano não aprovou as suas decisões. Olha, Davi, quando você numerava o seu exército, Deus, o Espírito Santo, estava entristecendo-se contigo. Talvez você não estava percebendo, porque o orgulho estava embriagando sua alma. Portanto, você não percebia que o Espírito Santo, quem te dava força, quem te dava vitórias, estava triste contigo. Você não percebia isso, cara. Mas agora Deus manda falar-te algo. E Deus manda você escolher o castigo que você quer receber. Que escolha difícil. Uma escolha difícil. Escolher o castigo é difícil. Seria castigo de todo jeito. Não importa o que ele escolhesse, o castigo viria. Como eu disse, foi uma escolha difícil. E Gade, o vidente, diz para Davi: escolhe o castigo. Você quer que 7 anos de fome venham à tua terra? Davi, lembra do que fez Jacó descer com a sua família para o Egito. Foi por conta de 7 anos de fome sobre a terra. Foi por isso que Jacó desceu para o Egito. E lá, por conta desses 400 anos de escravidão, o povo gemeu debaixo da ira de Faraó. Foi por conta dos 7 anos de fome da terra. Certamente Davi não faria a opção por 7 anos de fome. Seria muito tempo sem chuva sobre a terra. Seria muito tempo convivendo com a aridez, com a seca, com a necessidade extrema. Será onde iam buscar refúgio? Descer ao Egito seria impossível. Buscar ajuda em Faraó era impossível. Buscar ajuda nos países vizinhos não era aconselhável, pois eles eram inimigos de Davi. E Davi os havia enfrentado em batalhas, enfrentado em guerras. Então 7 anos de fome não era uma boa escolha. E era muito tempo. A segunda escolha também não foi das mais fáceis. Olha, Davi, a segunda opção é 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. Também não era uma boa escolha. Davi já estava em uma idade avançando na idade. Já não era mais tão jovem, já não tinha mais tanto vigor, já não tinha mais tanta destreza para enfrentar inimigos e batalhas. Então, não era também uma boa escolha. Continuava difícil. Até que ele ouviu a terceira escolha: 3 dias de peste. E ele pensou: para fugir de 7 anos de fome, para fugir de 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, 3 dias de peste parece algo razoável. Parecia aos olhos de Davi algo razoável, mas na verdade, não que seria fácil, mas era a opção mais viável que Davi podia escolher, podia ter. Nas 2 primeiras opções, Davi ficaria vulnerável ao ataque dos seus inimigos.
poderia sofrer pesadas baixas, ou até ser ferido na guerra, ferido nas batalhas, pois sabemos que o salário do pecado é a morte. Na terceira opção, Davi estava completamente sob a ação direta do castigo divino, do castigo de Deus. A terceira opção era o castigo de Deus. 3 dias de teste. Não que fosse mais fácil, não que fosse melhor, mas Davi escolheu cair nas mãos do Senhor Deus de Israel, do que cair nas mãos dos homens. Ele disse: olha, que caia eu nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há muitas misericórdias, mas não caia ele nas mãos dos homens. Não é que era uma escolha mais fácil, continuava sendo uma escolha dificílima, mas Davi confiava nas muitas misericórdias do Senhor Deus de Israel. Porém, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, né? E o texto de Hebreus, no Novo Testamento, diz, lá no capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não que fosse uma decisão fácil, não que fosse uma escolha facilitada. Deus não facilitou para Davi e deu para ele 3 opções: escolhe. Você quer 7 anos de fome? 3 meses sendo perseguido duramente pelos seus piores inimigos? Ou 3 dias de peste? Dentre esses aí, angustiou-se muito o coração de Davi, mas ele disse que caia eu nas mãos do Senhor, mas que não caia eu nas mãos dos homens. 7 anos de fome, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste? Davi escolheu a terceira opção, apoiando-se nas muitas misericórdias, mas pagou o preço da desobediência. Ele apoiou-se nas muitas misericórdias de Deus, sabendo que em algum momento daqueles 3 dias de teste, se ele clamasse a Deus, Deus teria misericórdia dele. Que se ele se rendesse verdadeiramente ao Senhor, Deus poderia aplacar a sua ira sobre ele e suspender aquela peste. Então o texto sagrado que nós lemos diz que Deus enviou a peste sobre Israel. E foi terrível. Morreram 70.000 homens no meio do povo. Desde a hora que Davi escolheu e Deus ordenou a peste, morreram 70.000 homens. 70.000 famílias, aproximadamente, pode ser mais ou menos, 70.000 famílias enlutadas, 70.000 sepultamentos, 70.000 famílias chorando dia e noite. A peste se alastrava, o povo morria e não havia remédio que solucionasse aquela peste. Não tinha para onde correr, não tinha remédio a que buscar, não tinha hospital para se internar, não tinha nada. 70.000 sepultamentos. Acontecia um horror dentro dos lares. Acontecia uma tragédia no meio das famílias. Homens, pais de famílias morrendo de peste, sem ter quem os ajudasse, sem
E então, no versículo 16, nós encontramos algo muito interessante. Na ilha de Araúna, o anjo do Senhor estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruir. 70 mil homens já tinham morrido. Agora o anjo do Senhor levanta e estende a sua mão sobre Jerusalém para destruir Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém estavam com as horas contadas, se não fossem minutos. Morreria completamente sob a ação direta do anjo que estava destruindo. Os habitantes daquela cidade, os homens, estavam com a sua sentença batida, condenados à morte. Não tinham como escapar, não tinham para onde correr. Fugir para onde? Estamos cercados de inimigos. E para onde nós vamos, nós só encontramos homens tombando pelas praças, homens morrendo dentro dos seus lares, soldados vigorosos fisicamente morrendo dia e noite. Não temos para onde correr, a não ser que arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão, basta, retira a mão, chega. Aqui Davi, ele foi contemplado pelas misericórdias do Senhor. E sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E esse anjo estava na eira de Araúna, o Jebuseu. Jebus é o local da antiga cidade de Jerusalém, né? É o local da cidade de Jerusalém. Jebus é o seu antigo nome. E o anjo estava na ilha de Araúna, Jebuseu. Esse lugar ficava no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac. O anjo estava exatamente nesse lugar. No monte do sacrifício estava o anjo, do maior sacrifício, da maior provação do pai da fé. No monte em que Deus foi chamado de Deus Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, ou o Senhor proverá. E Deus proveu para Abraão naquele exato monte o substituto do sacrifício do seu filho. E era naquele monte que estava o anjo da destruição, com as mãos estendidas, em Jerusalém iria viver a maior mortandade da sua história. O anjo já estava com as suas mãos estendidas para destruir Jerusalém. E nesse lugar, que futuramente foi o local do templo de Salomão, onde o templo foi edificado, o mesmo lugar onde houve a manifestação sobrenatural de Deus, onde a glória do Senhor encheu o templo, de tal maneira que os sacerdotes não podiam ministrar de pé. Aqueles homens literalmente estavam ministrando ajoelhados ou rolando pelo chão, e era o mesmo lugar onde o anjo estava com as mãos estendidas. Só que Deus fez algo com Davi. Deus abriu os olhos espirituais e Davi viu um anjo na eira de Araúna. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi loucamente, perversamente. Essas ovelhas que estão morrendo são inocentes. E agora Davi chama a responsabilidade para si e diz: seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Agora Davi assume inteiramente a sua responsabilidade
diante de Deus e diante de Jerusalém, diante de todo Israel que estava sofrendo pela mortandade da praga. E agora aquele homem reconhece que se Deus estava abrindo os seus olhos para que ele enxergasse o anjo destruidor, o anjo que estava promovendo aquela mortandade, é porque Deus estava lhe dando uma segunda chance, a chance de se redimir dos seus erros, a chance de se redimir dos seus pecados. Agora, queridos amados irmãos, quando Davi vê aquele anjo, seu coração então é tomado por um desejo de comprar aquela eira de Araúna. Ele sobe até aquele homem, e quando Araúna encontra Davi, aquele homem se ajoelha no chão, ele e toda a sua comitiva, e o rei faz o pedido para Araúna: olha, eu quero comprar a sua eira, o lugar onde eu vi o anjo de Deus com as mãos estendidas para destruir Jerusalém, mas é o mesmo lugar onde Abraão sacrificou, ele iria sacrificar o seu filho, e Deus promoveu o substituto dele. É no mesmo lugar que Deus abriu os meus olhos e eu vi que Deus poupou a Israel, poupou Jerusalém. É o lugar da misericórdia de Deus. Eu quero comprar essa eira nas tuas mãos, ó Araúna. E Araúna diz: meu rei, você não precisa pagar nada por essa eira. Eu vou te conceder esta eira gratuitamente, para você levantar nela um altar para o seu Deus, para o Deus que teve, inclusive, misericórdia de mim também. Só que Davi falou algo muito interessante para Araúna. Eu sei que você está me concedendo essa eira gratuitamente, mas eu não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não posso oferecer a este Deus de misericórdia holocaustos que não estão me custando nada. Eu preciso comprar, e vou te comprar por um preço justo, 50 ciclos de prata. E este foi o preço que Davi pagou pela eira de Araúna. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e a ira de Deus se apagou, e Deus teve misericórdia, não só de Davi, mas de todo Israel, de toda Jerusalém. Algumas lições nós podemos tirar desse texto, queridos, e aplicá-las diretamente em nossas vidas. E a primeira delas é: as suas conquistas, elas não vêm da força do seu braço. As suas conquistas vêm da força que Deus te concede. A sabedoria que tu tens, ela não vem de ti mesmo, ela vem porque o Espírito Santo tem te concedido. A saúde que você tem é porque Deus tem te renovado dia após dia. Então, se você está aqui nessa noite, entenda uma coisa: foi porque o Senhor te chamou, foi porque aprouve nos bastidores celestiais que nessa noite você estivesse na casa do Pai. A segunda lição: a soberba precede a ruína. A soberba no coração de Davi o levou à ruína. 70 mil homens se perderam, e quase que Jerusalém fosse destruída. Terceira lição: Deus o perdoou pelos seus pecados, mas as consequências ficaram. Deus nos perdoa quando nós pecamos, mas as consequências ficam. Não tem jeito. Davi assumiu a culpa, não só ele, mas para toda a casa do seu pai. E o que o texto diz? Que a espada jamais se apartou da casa de Davi.
Davi assumiu seus erros, por isso alcançou misericórdia. Eu quero te convidar para você se colocar de pé nessa noite. Você que pode. Os nossos irmãos levitas aqui à frente, por favor. Aleluia. Comece a colocar a sua vida no altar do Senhor nessa noite. Aprendemos muitas coisas, muitas atitudes de Davi, grandes exemplos, mas aprendemos também que, amados irmãos, que Deus é quem tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Se Ele permitir de que você passe por uma luta, não desanime, Ele está com você. Se por algum momento da sua vida você errou o alvo, você saiu do caminho, é noite de retornar à presença do Pai. Se em algum momento o seu coração encheu-se de soberba, de orgulho e disse: eu não preciso de mais nada, já tenho tudo o que quero, é hora de depender novamente de Deus. Mas o mais precioso das lições desse texto, a primeira delas são as misericórdias de Deus. E a segunda delas, não ofereça ao Senhor teu Deus qualquer tipo de sacrifício. Não ofereça ao Senhor seu Deus um cristianismo que não custa nada. Você precisa de oferecer para Deus uma vida no altar que está te custando alguma coisa, que está te custando renúncia, que está te custando, meu querido amado irmão, santificação. Alguma coisa que faz você abrir mão do seu direito para servir a Deus. Você pode oferecer qualquer coisa para Deus. Você pode. Lembra de Caim e Abel? Nós podemos oferecer qualquer coisa. Agora, ele aceitar é outra história. E Davi sabia que não podia ofertar qualquer coisa para Deus. Aquilo tinha que custar alguma coisa vinda do seu coração. Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios ou holocaustos que não me custem nada. Araúna, muito obrigado, você me deu de graça, mas eu não posso receber graça, porque não posso dar para o meu Deus coisas que não estão me custando. Servir a Deus custa sim, meu querido.
maravilhas do Senhor, meu Deus. Vamos adorá-lo em espírito e verdade. Este Deus que merece todas as coisas. Vamos adorar verdadeiramente, prestando o nosso culto racional ao Senhor Deus dos céus e da terra. Meu
Só que aquelas caminhas eram próximas de Sodoma e Gomorra, e pagou o preço da sua escolha. Judas escolheu trair a Jesus, mas Deus escolheu que seu filho morresse na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Antes de fazer as suas escolhas, apresente-as para Deus. Deixe que Deus guie a sua vida cada dia. Pai querido, nós oramos pela igreja do Senhor nessa noite. Oramos para que venha saúde. Oramos para que venha graça sendo derramada sobre nós. Oramos para que venha as suas misericórdias sobre nós. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, Pai. Não nos consuma, não nos destrua, não nos extermines. Dá-nos a graça de continuarmos na sua presença, diante da sua face. Abençoa a sua igreja nessa noite. Abençoa o povo do Senhor nessa noite. É o que nós pedimos a Ti, meu querido, confiados e agradecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém?